Na última aula nós começamos a ver como calcular deslocamentos em sistemas de barras submetidos a tração e compressão simples e chegamos a calcular deslocamentos numa treliça, né? Eu lancei algumas dúvidas no final da aula passada e agora eu gostaria de responder aquelas questões pensando num problema em particular. Imaginem essa treliça aqui de duas barras, é uma treliça simétrica, né? E eu quero calcular o deslocamento desse ponto de aplicação da força P. Vamos imaginar que o EA seja constante, é o mesmo para as duas barras. Como é que a gente faz isso? Bom, a ideia é a seguinte, é calcular as forças normais nas barras que se deformam, tendo essas forças normais, calcular os ΔLs das barras que se deformam, e tendo esses ΔLs, a gente estuda como é que a estrutura se deforma para caberem os novos comprimentos das barras. Então, para calcular a força normal nas barras, vamos fazer o equilíbrio desse nó A. E esse equilíbrio, nesse caso, é muito simples, né? Vai ficar alguma coisa assim. Tem a força P. E as duas forças normais, formando 60 graus com a vertical. Tá? No caso geral, eu teria aqui duas incógnitas, né? Mas como esse problema é simétrico, eu já sei que as duas forças normais são iguais. Vamos chamá-las simplesmente de N. O preço de se usar a simetria do problema e dizer que as duas normais são iguais é que agora eu não tenho mais a equação de equilíbrio na horizontal. O equilíbrio na horizontal fica automaticamente satisfeito, tá certo? O equilíbrio que eu posso usar aqui é só na vertical, e é só o que eu preciso. Por equilíbrio, vai resultar que P menos 2 vezes N cosseno de 60 graus é igual a zero. Né? 60 graus é esse ângulo aqui. Cosseno de 60 é igual a meio, então a força normal N é igual a P. Tendo a força normal, a gente consegue calcular os ΔLs das barras. O ΔL para cada barra vai ser a força normal P. Bom, eu nem comentei, mas ninguém pensaria diferente, né? Se eu aplicar essa força aqui para baixo, essas barras ficam tracionadas, né? Elas tendem a aumentar de comprimento. Então, ΔL vai ser a força normal na barra, que é P, vezes L, que é o comprimento de cada barra, dividido pela rigidez EA. Tá? Bom, tendo os ΔLs das barras, a gente faz aquela construção, o diagrama de Villiot, para ver como é que a estrutura vai se acomodar para caber os novos comprimentos. Eu estou insistindo nessa frase porque ela é importante. Então, qual que é a ideia? Vamos imaginar primeiro essa barra AB. Esse é o comprimento original da barra. Nós já vimos que a barra vai aumentar de comprimento ΔL. Se a barra não aumentasse, e se o comprimento da barra fosse constante L, do ponto de vista dessa barra, o ponto A poderia estar em qualquer lugar ao longo de um arco de circunferência com centro em B e com o raio L, não é? Mas a barra aumentou de comprimento, então nós vamos marcar aqui o novo comprimento da barra, que é o comprimento inicial mais esse ΔL. E agora sim, com esse novo comprimento, no que depende dessa barra, por uma questão geométrica, para caber o novo comprimento da barra, onde poderia estar o ponto A? O ponto A poderia estar num arco de circunferência com centro em B e raio L mais ΔL. Né? Nós vimos que para pequenos deslocamentos eu posso aproximar esse arco pela tangente nessa posição. Então aqui nessa posição aqui nós vamos marcar uma perpendicular
E no que depender da barra AB, o ponto A' pode estar em qualquer lugar dessa reta. Tá? Bom, a mesma coisa vale para outra barra, a barra AC. Ela tem a mesma força normal e mesmas propriedades e, portanto, vai ter o mesmo ΔL. O comprimento inicial era esse, como o ponto C é fixo, a barra aumentar de comprimento significaria que eu teria que deslocar o ponto A para cá. Vou marcar aqui o mesmo ΔL, né? Esse aqui é o mesmo ΔL. E a partir dessa posição, para saber onde o ponto A' poderia estar no que depende dessa barra, nós vamos traçar um arco de circunferência com centro em C e raio que é L mais ΔL. Para pequenos deslocamentos, esse arco pode ser confundido com a tangente. Eu vou tomar a partir daqui uma perpendicular. E no que depende dessa barra, o ponto A' pode estar em qualquer lugar dessa reta. Tá? Bom, como o ponto A', do ponto de vista da barra AB, tem que estar sobre essa reta, e do ponto de vista da outra barra ele tem que estar sobre essa reta, essa aqui só pode ser a posição final, A'. Né? Por uma questão de simetria, resulta o deslocamento exclusivamente vertical no ponto A. E isso a gente sabia desde o começo, não precisava fazer nenhum diagrama. Se a estrutura é simétrica, com esse carregamento simétrico, lembre-se que ser simétrico significa que se eu botar um espelho aqui na vertical, o lado direito é um reflexo no espelho do lado esquerdo. Né? Isso é simetria. Então essa estrutura certamente é simétrica. E o carregamento eu posso entender como sendo simétrico também. É só imaginar que esse P é um P sobre 2 um pouquinho para a esquerda e um P sobre 2 um pouquinho para a direita. Se eu cortar no meio, fica simétrico. Tá? Se a estrutura é simétrica com carregamento simétrico, não há como o ponto A ter deslocamento horizontal. Ele só pode andar na vertical. Qualquer deslocamento horizontal significa que o ponto teria que escolher o lado para a esquerda ou para a direita, e isso fere a simetria do problema. A gente usa demais essa ideia de simetria e é bom que todos se acostumem com isso. Bom, o deslocamento vertical de A é o vetor que vai de A até a linha. Né? Esse é o deslocamento vertical de A. O deslocamento total, né? Só tem a componente vertical. Tá? Então, nesse problema, o que vai dar, hein? O VA vai ser, lembrem-se de que, e é preciso tomar muito cuidado com isso, olha, se esse ângulo é de 60, esse aqui também é. Né? Então, o VA é o ΔL dividido pelo cosseno de 60. É isso, né? Se esse ângulo é 60 e esse ângulo é reto, o ΔL é o VA vezes o cosseno de 60. Tá? Cosseno de 60 é meio, isso aqui vai dar 2 vezes PL sobre EA. Esse é o deslocamento final do ponto A. Tá? Bom, eu tenho vários comentários a fazer aqui. O primeiro, percebam que o efeito, que é o deslocamento VA, resultou proporcional à causa, que é a força P. Se eu dobrar a força P, dobra o deslocamento do ponto A. Isso é típico do comportamento linear que a gente obtém pelos métodos que a gente está usando aqui na resistência dos materiais. A resistência dos materiais é matéria linear. Os efeitos são proporcionais às causas, isso nos autoriza a fazer superposição de efeitos, como a gente vai fazer muitas vezes, e vocês já devem ter visto antes. Né? Se a gente usar as ferramentas da resistência dos materiais, o resultado vai ser linear.
né? Outra coisa que eu quero comentar. Eu coloco a seguinte pergunta. Observações. Primeira é a linearidade, né? Já comentei. Segunda observação. VA é igual à soma vetorial dos ΔLs? Olha, aqui, como eu não defini ΔL como um vetor, eu defini o ΔL como um escalar, eu vou escrever isso aqui entre aspas. Em nenhum momento o ΔL foi definido como um vetor, né? Agora, eu pergunto, o deslocamento final do A é a soma vetorial dos ΔLs entendidos como vetores? Isso aqui é a soma vetorial desses dois aqui? Não, né? Para fazer soma vetorial não é essa construção que a gente faz. Lembram disso? A gente traça um vetor e aí pela ponta do vetor desenha o outro. Isso daria soma vetorial. É diferente dessa construção. Isso aqui está errado. Aí vocês vão dizer, mas quem teria uma ideia dessa? Muita gente tem uma ideia dessa. É raro a pessoa fazer a soma vetorial mesmo, né? Mas é muito comum a pessoa pensar dessa forma. E pensar dessa forma equivale a fazer a soma vetorial. A pessoa pensar assim, olha, o ponto A desce, o deslocamento vertical de A é a projeção vertical do ΔL da barra B mais a projeção vertical do ΔL da barra C. Imagina cada ΔL toma a componente na vertical e depois soma os dois. Fazer isso, pensar dessa forma, é fazer a soma vetorial, só que considerando só a componente vertical. Tá? Então, muito cuidado com isso. O deslocamento do ponto não tem nada a ver com soma vetorial de ΔLs. A forma correta de pensar, e eu vou repetir pela terceira vez, é a seguinte. Depois que a gente calcula os ΔLs, é uma questão geométrica de ver como que a estrutura se acomoda para caberem os novos comprimentos. É isso que está por trás desse diagrama de Villiot, dessa construção que a gente fez aí. Tá? Terceira observação. Para saber onde foi parar o ponto A do ponto de vista de cada barra, como é que eu fiz, hein? Eu marquei primeiro o ΔL da barra e depois uma rotação aproximando o arco pela tangente. Então, a sequência foi primeiro ΔL e, em segundo lugar, a rotação. Aqui, fiz a mesma coisa aqui, ó. Para saber onde poderia estar o ponto A no que depende dessa barra, eu marquei primeiro o ΔL para a barra ter o seu novo comprimento e depois a rotação. Tá? Vocês poderiam pensar, por que eu não posso fazer o contrário? Por que eu não posso primeiro imaginar a rotação da barra e depois o ΔL? Vamos pensar nessa barra. Como é que esse ponto A chegou aqui? A barra teve um ΔL e depois rodou, e nessa rotação o arco se confunde com a tangente, né? Por que eu não posso entender que o ponto A chegou assim? Primeiro porque a barra rodou e depois ela teve um ΔL. Bom, todo mundo tem o direito de pensar isso, e se fizer isso com cuidado até dá certo, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte problema. Se vocês imaginarem que primeiro a barra rodou e depois teve o ΔL vai acabar sendo desenhado na direção da barra depois que ela rodou. E, portanto, eu não vou saber exatamente a inclinação desse ΔL. Não é verdade? Pensem bem. Se vocês imaginarem que essa barra AB chegou nessa posição final, primeiro rodando e depois sofrendo ΔL, esse ΔL acaba sendo
considerado na direção do eixo deformado da barra. E a gente não sabe essa posição. Enquanto que se eu fizer nessa ordem, o ΔL sempre resulta na direção do eixo indeformado, a direção conhecida. Tá? Então a geometria, nessa figura que eu uso aqui para apurar os deslocamentos, todos os ângulos são conhecidos. Tá certo? Então cuidado com isso, hein? Eu volto a dizer, se vocês fizessem do outro jeito, mas fizessem direito, vocês chegariam no resultado certo. Mas é mais difícil fazer direito do outro jeito. Tá? Então vamos pensar sempre nessa sequência. Na hora de fazer a construção, primeiro o ΔL e depois a rotação. Bom, a quarta observação é a mais interessante de todas. É o seguinte: se o ponto A veio parar nessa posição, a deformada da estrutura, no final das contas, é essa aqui, né? O ponto B coincide com a posição B', o ponto C coincide com C', e o ponto A veio parar nessa posição A'. Essa é a deformada. Imagine que eu faço um ensaio em que eu vou aumentando essa força P a partir do zero nessa treliça. Quando P é igual a zero, a estrutura está nessa posição branca. À medida que eu vou aumentando o valor de P, esse ponto vai descendo. Vocês concordam que quando P atingir o seu valor total, o ponto A não está na posição que ele estava mais? Ou seja, a rigor, o equilíbrio em que a gente considera P com seu valor total deveria ser formulado na posição deformada da estrutura. Não é verdade? A quarta observação. A rigor, o equilíbrio deveria ser formulado na posição deformada. O que eu estou querendo dizer com formular o equilíbrio? É essa equação de equilíbrio aqui. Essa equação de equilíbrio eu montei tendo como referência a configuração indeformada, como se o ângulo fosse 60 graus, não é? Mas depois que a estrutura se deformou, esse ângulo não é mais 60 graus. E o mais certo seria impor o equilíbrio na posição deformada, não na posição indeformada, né? Bom, nós já vimos que as estruturas são concebidas para ter deformações imperceptíveis. Então já é para desconfiar que a configuração deformada é praticamente igual à indeformada em 90% dos casos, tá? Então essa diferença não é preocupante. Mas vamos aproveitar que eu tenho aqui um problema simples e especular um pouco. E se eu quisesse fazer essa conta direito? Onde é que eu fiz aproximações aqui? Eu fiz uma aproximação aqui quando eu montei o equilíbrio na configuração indeformada, embora eu saiba que a estrutura se deforma. Estou fazendo uma outra aproximação aqui quando eu estou nessa construção confundindo o arco com a tangente. E a rigor eu estou fazendo uma terceira simplificação quando, ao construir essa relação aqui, eu supus comportamento elástico linear, né? Para o material em geral, o comportamento elástico linear é verdade para deformações da ordem de milésimos, é muito pouquinho. Para deformações maiores eu teria que considerar uma outra relação tensão-deformação. E se eu quisesse fazer isso direito? Eu vou fazer direito com exceção da relação tensão-deformação. Vamos imaginar comportamento elástico linear. Mas vamos fazer direito, não vamos fazer nenhuma aproximação na geometria e também vamos formular o equilíbrio na posição deformada. Vamos ver o que acontece. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer equilíbrio na posição deformada. A configuração deformada, como a gente fala.
E também vou fazer a conta sem aproximações de geometria. Sem aproximações na geometria. Vamos ver o que vai acontecer. Essa aqui, para nossa referência, é a configuração indeformada da estrutura. Bom, mas eu sei que a estrutura vai se deformar. Então ela vem parar numa posição aqui que a princípio eu não sei qual é, hein? Essa é a configuração deformada. Na configuração deformada eu tenho aqui a força P. E esse ângulo não é mais 60 graus, é um ângulo θ. Tá? Que eu não sei quanto vale. Bom, veja o que vai acontecer. Se eu formular o equilíbrio na configuração deformada, a equação fica assim. P é igual a 2 vezes a força normal na barra, que eu vou chamar de N, vezes cosseno de θ. Tá? Na situação anterior era o cosseno de 60 graus. O que eu estou querendo aqui? Eu quero construir uma relação entre P e o deslocamento desse ponto. Então deixa eu criar umas variáveis auxiliares aqui. Eu vou chamar esse deslocamento de V. Tá? Esse comprimento aqui era L, né? O comprimento indeformado. Então, olha, esse L fininho era esse comprimento aqui. De vez em quando dá pau esse negócio aqui. Então, L era esse comprimento aqui. O comprimento deformado é o que eu vou chamar de L mais ΔL. Tá? Então, isso aqui é V, isso aqui é, se isso aqui é L e o ângulo é 60, isso aqui é L sobre 2, né? Tá certo? E essa distância aqui, ó, vou marcar aqui embaixo. Essa distância aqui vale quanto, hein? É L vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, né? Isso aqui é a raiz de 3 sobre 2 L. Tá? Bom, então, o que eu posso fazer com essa equação aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu espero que a minha imagem não fique na frente. Eu posso dizer que o cosseno de θ vale isso dividido pelo comprimento final, né? Ou seja, L sobre 2 mais V dividido por L mais ΔL. Tá?
Então essa é a nova equação de equilíbrio. Eu estou querendo no final uma relação entre P e V, é isso que eu estou querendo, tá? Então, eu estou chegando lá, mas vejam, eu vou precisar de alguma maneira relacionar o ΔL, que é a variação de comprimento dessa barra, ao V, e vou precisar de alguma maneira relacionar o N também. Bom, o N está relacionado ao ΔL, e o ΔL eu posso relacionar ao V. No fim, eu consigo tirar a relação que eu estou querendo a partir dessa equação, tá? Eu vou só fazer algumas passagens aqui, vamos ver se fica simples. Olha, se eu considerar esse triângulo retângulo aqui, eu posso dizer que L mais ΔL ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes L ao quadrado mais L sobre 2 mais V ao quadrado. Tá? É esse triângulo retângulo aqui, ó. A hipotenusa, que é L mais ΔL ao quadrado, é igual a raiz de 3 sobre 2L ao quadrado mais L sobre 2 mais V ao quadrado. Tá? Então aqui eu consigo escrever o ΔL em função do V também. Tá certo? E essa força normal eu também posso escrever em função de V. É só lembrar que o ΔL é igual a... O ΔL dessa barra é a força normal vezes o comprimento L dividido por EA. Né? Então eu consigo escrever a força normal em função do ΔL e aqui eu tenho o ΔL em função do V. No final, se eu juntar essas três expressões aqui, eu tenho P em função de V. Tá? Eu vou ter uma relação assim, ó. P como função de V, né? Tá? Vejam que eu não fiz aqui nenhuma aproximação geométrica, eu não estou aproximando o arco pela tangente, nada disso. O comprimento inicial era L, o comprimento final é L mais ΔL, tá? E o equilíbrio foi feito na configuração deformada. Bom, eu não vou ficar montando essas expressões aqui, porque isso é chato, eu já fiz isso. O resultado vai ser alguma coisa assim. A única coisa que eu fiz nesse resultado foi criar variáveis adimensionais. Eu chamei de P pequeno, o P grande dividido por EA. Isso é um adimensional. Vocês se lembram que na lei de Hooke, sigma é igual a E vezes epsilon. Como o epsilon é um adimensional, E tem dimensão de tensão. Quando eu multiplicar pela área, vai ser uma força. P dividido por uma força dá um adimensional. E o que eu vou chamar de V daqui para frente, é um Vzinho diferente assim, é o V daquele ponto dividido pelo comprimento da barra. Também é um adimensional. E a relação que eu vou montar, que eu montei, é do tipo P pequeno é uma certa função do deslocamento adimensional. Tá? É uma coisa parecida com o que nós fizemos antes. Só que aqui eu estou dizendo o deslocamento como função de P. Ali eu estou montando a relação inversa. Tá? Bom, o fato é o seguinte, se vocês pegarem, como eu disse, no lugar desse L mais ΔL, vocês põem essa expressão, vai aparecer isso aqui em função de V. No lugar da força normal, vocês põem essa relação com o ΔL. Aí, no lugar desse ΔL, vocês pegam o ΔL que sai dessa expressão e põem aqui também. O resultado é P em função de V, colocado na forma adimensional, e vai dar esse negócio aqui, ó. Essa expressão complicada. Bom, se eu fizer agora um gráfico dessa função, é o que eu fiz aqui, vai dar essa coisa não linear, vai dar uma curva. Né? Então, se antes eu tinha uma relação linear entre P e V, ou entre V e P, agora eu tenho uma curva. Né? Ou seja, se eu fizer tudo direitinho, sem aproximação geométrica
e formulando o equilíbrio na posição deformada, eu chego numa resposta mais correta. E essa resposta mais correta é uma relação não linear entre causa e efeito. É o que a gente chama de fazer uma análise não linear dessa estrutura. Nós vamos ouvir falar disso muitas vezes. Tá? Bom, vocês ainda não aprenderam isso, vão aprender em cálculo 4, mas já devem ter ouvido falar em série de potências, série de Taylor. Série de potências é um negócio assim, ó. Em determinadas condições que vocês vão estudar com profundidade, a gente pode aproximar uma função por uma série de potências. Uma função qualquer de x vira uma constante, mais um termo linear em x, mais um termo quadrático em x, mais um termo cúbico, uma série de potências em x. Né? O termo constante é o valor da função em x igual a zero, o termo linear é a derivada calculada em x igual a zero vezes x, o termo quadrático é a segunda derivada em x igual a zero vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Tá? A interpretação geométrica é imediata. Né? Imaginem que a curva é esse azul aqui, que eu não consigo desenhar como linha contínua, mas faço desenhar tracejada assim. Isso aqui é a função f de x. No ponto x, ela assume esse valor f de x. O que seria essa primeira parcela aqui? É o valor da função em x igual a zero. É esse pedaço. Se vocês tomarem uma tangente aqui na origem, esse ângulo é o arco cuja tangente é a derivada da função nessa posição, não é? E esse segmento vai ser essa tangente vezes x, ou seja, f' de 0 vezes x vai dar essa segunda parcela. Tá? Então, daqui até aqui a função em x igual a zero, daqui até aqui a aproximação linear, que é o que a gente obtém tomando a tangente na origem, e daqui para cima são esses outros termos não lineares. Eu acho que é fácil perceber que quanto menor o valor de x, melhor a qualidade dessa aproximação linear, digamos assim. Por quê? Porque quanto menor, imagine um x muito pequenininho, 10 a menos 2, isso aqui vira 10 a menos 4, isso aqui vira 10 a menos 6, e aqui vocês têm 10 a menos 2. Né? Esses termos, quando o x vai diminuindo, eles diminuem rapidamente de importância na comparação com a aproximação linear. Tá? Então, para x bem pequeno, se eu tomar uma aproximação linear daquela função que eu obtenho por meio da série de Taylor, deve dar um bom resultado. Né? Bom, eu fiz isso aqui. Ó. Essa é a relação não linear entre P e V. Vamos montar a série de Taylor para essa relação até a quinta ordem. O que ele quer aqui? Caramba, peraí. Essa é a série de potências de quinta ordem. Tá? Então, o valor da função em v igual a zero vai dar zero, né? Não tem a primeira parcela. Isso que aparece aqui é a parte linear, é a f' de zero vezes v. Tá? Veja o que deu. Essa função aqui é alguma coisa assim. P é igual a v sobre 2, que é a parte linear, mais algumas coisas aqui que são não lineares em v. Tá? São esses outros termos aqui. Bom, voltem às variáveis originais do problema. O P é o P grande dividido por EA. E o V, que é esse V pequenininho aqui, era o V grande, é o V normal, né, o deslocamento daquele ponto, dividido por L.
Daqui o que vai dar? Vai dar V é igual a 2 vezes PL sobre EA. Não é exatamente o que a gente obteve aqui? Então, moral da história. Ao construir essa solução aqui, que é rápida, vejam quanto tempo eu demorei para resolver isso dessa forma aproximada. Eu fiz uma série de aproximações. Eu confundi o arco com a tangente, essa aproximação na geometria, e fiz o equilíbrio na configuração indeformada. Se eu não fizesse isso, eu teria todo esse trabalhão para obter um resultado não linear, não é? Agora percebam o seguinte, qual é a ordem de grandeza desse V que aparece aqui? Isso aqui é o V adimensional, é o deslocamento daquele ponto dividido pelo comprimento, isso aqui é da ordem de milésimos. Se vocês fizerem esse gráfico para V de 0 até milésimos, dá quase uma reta, porque quando o V é muito pequenininho, aquele gráfico se aproxima da tangente. Ou seja, para pequenos deslocamentos, o que nos interessa é a parte linear da solução não linear, aquela que dá um trabalhão calcular, né? Então, a ideia é a seguinte, em vez de a gente resolver todos os problemas direitinho, montando equilíbrio na posição deformada e sem fazer aproximações geométricas, o que dá um trabalho gigantesco, lembrando que os deslocamentos são muito pequenininhos, as deformações são muito pequenininhas, o que vai nos interessar dessa solução é a parte linear só. E eu consigo obter a parte linear da solução fazendo essas aproximações. Tá? Ao fazer essas aproximações, ou seja, confundir arco com a tangente, depois montar equilíbrio na configuração indeformada, a gente fica com a sensação desagradável de que a gente está degradando a solução. Cada aproximação está piorando a solução final. Os erros vão se acumulando, essa é a sensação que dá. Mas não é. Essas aproximações são todas consistentes no seguinte sentido. Se eu aproximar o arco pela tangente e se eu montar o equilíbrio na configuração deformada, eu estou construindo desde o começo a parte linear da resposta. É muito mais fácil isso do que montar a solução exata não linear e depois linearizar. Tá? Ao fazer essas aproximações, a gente já está construindo a solução linearizada, que é o que nos interessa para pequenas deformações. Tá bom? Então, daqui para frente, nós não vamos mais fazer essa loucura aqui. Para nós, na hora de fazer os cálculos, a configuração de referência é sempre a indeformada. E na hora de fazer o diagrama de Villiot, nós vamos aproximar o arco pela tangente. Essas são aproximações consistentes que vão gerar de forma rápida a parte linear da resposta, que daria um trabalhão para a gente obter de forma exata, mesmo nesse problema aqui. Aqui não deu tanto um trabalhão, mas se fosse uma geometria mais complicada, vocês ficariam uma semana para obter a resposta não linear. Tá bom? Então, quando eu falei no começo do curso das hipóteses da resistência dos materiais, eu mencionei algumas. Aqui vai uma. Para nós, a configuração de referência é sempre a indeformada. Primeiro, porque a indeformada, em geral, não difere muito da deformada. E segundo, porque se a gente proceder dessa forma, a gente constrói diretamente a parte linear da resposta, que é o que nos interessa em 90% das situações. Tá bom?